Boa noite, igreja. Paz de Jesus, coração de vocês. Uma bênção. Podemos estar aí mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia com Jó, no capítulo 35. É uma bênção a gente poder cantar, né? Na presença de Deus e ser ministrado ao mesmo tempo que a gente canta com palavras como imergir o seu coração, né? Em Deus, como foi cantado no prelúdio, os que têm sede, os que fracos são, né? Para que a dor e a tristeza sejam lavados, né? Então, estava meditando essa semana acerca dessa palavra e é uma coisa lógica, né? Mergulhar, imergir o nosso coração no Senhor, ou na Sua palavra, está falando de uma transformação. E para que a gente tenha mais do Senhor em nós, é lógico que alguma coisa de nós vai ter que ser deixado de lado, vai ter que ser abandonado. E aí entra o exercício. O nosso exercício como crentes, como discípulos de Jesus nessa terra, que é o ajuste através da Sua palavra, é o ajuste, é o conserto daquilo que nos falta ou daquilo que nos sobra, à luz da palavra de Deus. Então, vocês que acharam aí Jó capítulo 35, acompanhem comigo a partir do verso 9. Diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro por causa do braço dos poderosos. Ninguém, porém, diz: onde está Deus que me fez, que inspira cânticos durante a noite, que ensina mais a nós do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve gritos vazios, nem atenta para eles, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e queremos, nesse momento, pedir ao Senhor a revelação, pedir ao Senhor, Pai, a ministração vinda de Ti, Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda um coração receptivo àquilo que o Senhor quer nos instruir, àquilo que o Senhor quer nos aprimorar, para que nós possamos então ter benefícios acerca de sermos atendidos no nosso clamor e que assim sejamos edificados segundo os Teus propósitos e a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa fala aqui quem faz é um jovem servo de um dos homens que estavam ali conversando com Jó. E se tem uma coisa que é fato, que diz aqui no verso 9, diz assim: por causa das muitas opressões os homens clamam. Nós iniciamos o culto falando e cantando ao Senhor acerca dos que têm sede, dos que são fracos, daqueles que desejam ter a sua alma sarada, curada, aqueles que desejam ter um refrigério. E o fato é que essa palavra estava sendo dirigida para Jó, mas ele também fala que os homens clamam, ou seja, a dor e o sofrimento até hoje nos alcançam. Isso é fato. E também fala que existe um clamor da nossa alma por socorro. E eu não sei se você sabe, mas a nossa alma clama a Deus por socorro ainda que você não fale. Existe um clamor silencioso. E Deus, na sua onisciência, Ele tem tudo revelado diante de si. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua tristeza, da opressão, da sua particularidade de vida, Ele sabe. Agora, o texto está falando que, no verso 13, certo é que Deus não ouve a gritos vazios e nem se atenta para esses gritos vazios, o Todo-Poderoso. Aí você deve estar pensando: puxa, mas há uma coisa contraditória nisso tudo. Eu vou dizer para vocês que não, mas que a gente precisa discernir isso
porque hoje nós vamos falar sobre gritos vazios. Vou citar um título hoje, seriam gritos vazios. E eu comecei a pensar acerca do que são gritos vazios. Se Deus conhece o clamor da minha alma, e eu quero dizer que Ele conhece mesmo, ainda que você não fale nada para Ele, eu vou citar um texto que está em Gênesis, quando Caim assassinou o seu irmão Abel, e Deus está tomando uma prestação de contas com ele, e ele fala da seguinte forma: Caim da terra, o sangue de Abel clama a mim por justiça. Você tem ideia da soberania de Deus, da onisciência, do domínio dele sobre a criação? Esse Deus que nos fez, que dá mais inteligência a nós, ele deu ao homem um destaque na criação. Você acha mesmo que ele não sabe? Ele sabe da nossa dor e da nossa tristeza. O nosso clamor está diante dele, a nossa dor. A grande questão aqui que Deus ministrou na minha vida é o seguinte aqui: existe uma forma, digamos assim, mais digna da gente exercer o nosso clamor, e existe um coração, um estado de coração com o qual nós clamamos ao Senhor, de modo que a nossa causa ela está diante de Deus. E Deus quer que nós colocamos isso, verbalizamos isso, que nós procuramos a Ele, expondo as nossas dores. Mas não é sábio gritarmos de forma vazia para Deus as nossas dores. Na versão da NVI diz assim: certo é que Deus não ouve as vãs súplicas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a forma como nos dirigimos a Deus, a maneira como nosso coração está, existe uma diferença quando você se sente injustiçado e você diz assim: o que está fazendo Deus que ainda não resolveu o meu problema? Eu chego a ter até um certo receio de falar isso assim, estou exemplificando. É diferente de você dizer: Senhor, me diz por quê, Pai? Qual o propósito disso? Pai, por misericórdia, alivia o meu sofrimento. Parece ser um pouco mais digno. Quando a gente fala assim a respeito de gritos vazios, eu comecei a pensar o que seriam, na verdade, esses gritos vazios, e uma infinidade de adjetivos e coisas, até na minha própria vida, acabaram se achegando. Mas eu quero trabalhar em cima de 3 pontos. E o primeiro dele é um grito de orgulho ou de soberba. O segundo é um grito sem propósito em Deus. Isso é um grito vazio também. E o terceiro ponto é um grito de ignorância ou ainda de desconhecimento. Tá? Ignorância no sentido de não conhecimento. Se nós formos falar a respeito de um grito de orgulho ou de soberba, eu quero falar para vocês uma coisa. Jó, que estava sendo ministrado por essa palavra de Eliú, Jó, segundo a Bíblia, era o homem acima da média. Era o cara no tempo em que ele viveu. A Bíblia diz que ele era justo, íntegro, que andava de forma reta, que fazia o bem e evitava fazer o mal, ou que desviava-se do mal, conforme a versão da Bíblia. Era um homem que fortalecia as mãos cansadas, que a conduta era exemplo, que realizava caridades. Esse homem se viu numa situação de opressão, onde ele perdeu nada mais, nada menos do que os filhos, os servos, os rebanhos, as lavouras. Perdeu a sua integridade moral também, a gente vê isso no texto, mas vamos ficar só com essas dores por enquanto. E no segundo momento ele ainda ficou enfermo, e não era qualquer coisinha, ele ficou enfermo de forma que as suas chagas tinham pus, tinham vermes, corroeram sua pele, desfiguraram a sua aparência. E esse homem, mesmo assim, ele se manteve ali. Olha, aceitaríamos de certo só o bem de Deus e não o mal. Mas o fato é que o tempo passa, e no meio da sua dor,
Jó começa a clamar a Deus, mas até então a gente está vendo, segundo o que Deus levanta Eliú para proferir e preparar o coração de Jó para um encontro com Deus e também com ele mesmo, porque Deus revela, Deus se revela e Deus revela a nossa vida a nós mesmos. Esse homem Jó estava clamando com gritos vazios. E olha que quando eu falo um grito de orgulho, eu não estou falando daquela situação caricata, exacerbada, sabe, que a gente vê nas peças de teatro, uma pessoa orgulhosa, nariz empinado. Não, eu estou falando que às vezes o orgulho é muito sutil. O orgulho é tido por muitos como a síndrome de Lúcifer, que foi o que o fez ser expulso do céu. No nosso coração, às vezes o orgulho é tão sutil, tão ardiloso, que uma pessoa, às vezes, nessa condição como Jó, que andava retamente, procurava fazer o correto, no seu diálogo, em momentos, a gente começa a ver um certo preciosismo. Um preciosismo de dizer, olha, se me provar, vou sair refinado como o ouro. Isso é um grito soberbo. Isso é um clamor que, segundo a Bíblia, Deus não vai ouvir. Não é digno você falar dessa forma. Um grito vazio, com orgulho, é um grito, às vezes, de justiça própria. Como o próprio Jó falou, de que me adianta, o que benefício eu tenho em andar retamente. Já pensou você clamar assim para Deus? Poxa vida, Senhor, agora que eu estou querendo me firmar aqui na igreja, começa esse tumulto na minha casa. Agora que eu vou te honrar, eu vou ir para o batismo ali, né, Felipe? Começa tudo dar na contramão. A gente sabe, semana de batismo, na reta final lá, mixaria. O que acontece? Tudo, mais um pouco. Então a gente vive pela graça. Um grito vazio de orgulho também é um grito de autoexaltação, é um grito de autojustificação, ou ainda de vanglória. E aí a gente vê as vãs súplicas, né? Aquilo que você grita no nada, onde aquilo está diante de Deus, mas a gente esquece às vezes que a Bíblia é categórica com o orgulho. Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Claro, eu não preciso explicar nada. Da mesma forma que o grito soberbo ou orgulhoso é um grito vazio, ele também é um grito de autocondenação. Entenda isso. Assim como a cruz, para aqueles que creem, é uma justiça e é salvação, a mesma cruz para aqueles que não creem, ela é condenação. Da mesma forma, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero dizer que biblicamente você pedir perdão e misericórdia ao Senhor é bíblico e está dentro do protocolo cristão, do POP, do procedimento operacional padrão cristão, tá? Pedir perdão e misericórdia é bíblico. Agora, a tentativa de autojustificação já é uma condenação. Isso é um grito vazio que nos condena, porque nós só podemos ser justificados em Cristo Jesus e santificados em Cristo Jesus, tá? Então nós ainda pecamos, é verdade. Nós ainda pecamos, mas existe uma diferença naquele coração que busca e naquele que se acomodou com a situação. Agora, o grito vazio de orgulho é uma parte. E o segundo momento, quando a gente fala num grito sem propósito em Deus, você vai ver que isso tudo está ligado. Um grito de orgulho, ou um grito sem propósito em Deus, ele é um grito egoísta. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus e não recebemos? Conforme o livro de Tiago fala.
Pedi e não recebeis, porque pedis maus. Pedi para gastar, pedi para consumir, pedi por causa própria. Às vezes você quer uma condição financeira melhor, mas Deus não te dá. Porque talvez se você receber isso, você vai se afastar de Deus. Ou você pede uma coisa, sei lá, um carro, né? Nada de demonizar o carro ou o dinheiro, mas para que você quer o carro? Eu quero dar uma bandinha lá, fazer aquela volta lá, escondido. Deus não vai te abençoar com isso. Se você está esperando receber isso de Deus, você certamente não vai, porque a bênção de Deus, ela edifica e não acrescenta dores, é o que diz a palavra. Tem uma coisa que eu gostaria de falar antes de falar um pouco mais sobre o grito sem propósito em Deus, para a gente fechar essa parte do grito orgulhoso ou soberbo. Vamos considerar o seguinte: ainda que a conduta de Jó era boa, ele era o homem mais correto da sua época. Ou se hoje, não sei quantos bilhões de pessoas tem na Terra, 7? Mais ou menos isso. Você pega a pessoa mais correta, acima da média, essa pessoa, se você colocar ela diante de Deus, ela ainda é ímpia. Diante da santidade que nós cantamos aqui, só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala, ele não responde quando, verso 12, ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Só que aqui outras versões de Bíblia falam ímpios, e eu acredito que essa maldade aqui está falando de impiedade no sentido de indignidade diante da grandeza do Pai. Então, se você considerar a pessoa mais correta, mesmo assim ela vai precisar de Jesus para se achegar a Deus, para se santificar, para se justificar, para ter condições de falar com Deus, de entregar algo para o Senhor. Então nós vemos aqui no primeiro tempo que esse grito vazio, orgulhoso, soberbo, ele se manifesta de várias formas. Na nossa autocomiseração, até no vitimismo, muitas vezes. Veja bem, Senhor, olha o que eu estou fazendo, até dízimo eu estou dando, aquelas coisas, né? E a gente fica querendo se encher de milindres e de motivos, né? Quase que para culpar o Senhor de injustiça acerca da nossa situação. Então isso não é sábio. Isso não é sábio, e nós estamos vendo aqui que Deus, que ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus, esse Deus nós devemos procurá-lo, porque muitas vezes a gente quer obter, grita, clama, querendo obter o benefício como um fim em si, e nós nos esquecemos de procurar a face daquele que nos fez. Às vezes a gente vem na igreja e diz, eu fui 2 semanas lá, não aconteceu nada de bom, então eu vou voltar para a minha vida. Isso é soberba, isso é egoísmo, isso é malcriação diante do seu Pai. E aí às vezes a gente fica pensando até a forma como a gente se trata aqui na terra. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, se você não honra o pai direito, como é que você vai honrar e glorificar Deus de uma forma adequada? Você não vê, né? É complicado. Então, eu coloco isso, amados, porque isso é muito mais comum e muito mais sutil, às vezes, do que a gente imagina. Então, quando a gente dobra os joelhos, às vezes, para orar, para clamar, diante de situações difíceis, como, por exemplo, perdoar alguém, você não vai encontrar palavras no seu coração, né, adequadas, mas peça a Deus, Senhor, me conduza pelo Teu Espírito Santo, para que eu ore dignamente, para que o Senhor me conduza sabiamente nessas situações que são maiores do que eu. Então a gente tem essa instrução da palavra. E impiedade é uma coisa comum a todas as pessoas. Se você pegar uma criança, eu vou lá na escola do Estevão, eu vejo. Existe acepção de pessoas, às vezes tem 2, 3, um escanteia o outro. Existe egoísmo, eles não querem emprestar as coisas.
E essa maldade, os maus que fala que essa impiedade, às vezes vai crescendo na nossa vida e de forma sutil, e eu vou dizer para todos aqui, principalmente nós que somos da parte de Deus já, somos crentes em Jesus, Jó também cria em Jesus, mas às vezes a nossa conduta correta, de cidadão correto, ela nos leva aos nossos legalismos, a viver um cristianismo formal. E isso é um problema. Isso é muito sutil e muito ardiloso, que o foco é aqui e é a mínima coisa, mas você tira do alvo, tira do centro, tira do propósito divino. E isso está totalmente ligado quando a gente fala em gritos vazios, que é um grito sem propósito em Deus. Porque aí a gente já começa a orar e decidir as coisas segundo aquilo que é a nossa própria vontade, segundo aquilo que a gente mesmo quer. E às vezes a gente não pergunta assim: Senhor, isso aqui é algo que vai abençoar a minha vida? Senhor, através disso aqui eu vou abençoar as pessoas? Senhor, isso aqui é de fato o que o Senhor quer para mim? Não, às vezes a gente chega com uma lista, né? Ó Deus, eu quero isso. Senhor, eu quero isso aqui. E às vezes a gente tem até os nossos argumentos subconscientemente já manipulados, que nós mesmos acreditamos nas nossas mentiras para nós, e diz: não, Senhor, mas é por uma boa causa, sabe? A Bíblia fala o seguinte, que do coração brotam sonhos, mas Deus pesa os motivos. Provérbios vai falar: consagre ao Senhor tudo que você faz e você será bem sucedido. Está em Provérbios 16. Isso é uma coisa assim que lá no início da minha caminhada com Deus eu entendi isso aqui. Cada pouco eu preciso peneirar e faxinar, porque a tendência é a gente querer pegar para si, decidir por si, ou às vezes fugir daquilo que Deus está dizendo: ó, mais para cá. Aí você começa a não vir na igreja, dá uns WhatsApp para os irmãos que estão te seguindo meio: ah, sim, não, quem sabe um dia. E a gente vê, às vezes as pessoas estão aqui, elas começam para lá, daí quando vê, estão lá fora. A gente nem sabe mais aonde que estão. Vontade própria é uma coisa que eu diria que é uma das mais difíceis, se não a mais difícil para um discípulo de Jesus. Quando Cristo ele vai advertir a multidão que o segue, ali em Lucas 14, a partir do verso 21, ele fala: o que amar pai, mãe, irmãos, né, e a si próprio mais do que a mim, não é digno de mim ou de ser meu discípulo. Por que vocês acham que a vida própria ficou por último no discurso? Porque é o mais difícil. A vontade própria é o mais difícil de você largar. Jó havia perdido filhos, riquezas e tal, mas quando a coisa se chegou à própria vida dele ali, no sentido das chagas, da ferida, daquela injustiça, aquilo rompeu. O clamor assim veio, e veio do jeito que veio. E ele estava buscando um refrigério no Senhor, não da maneira como deveria, mas você consegue entender a vontade própria, a parte que concede a cada um na sua individualidade. Pedro é um dos que diz para Jesus: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. A vontade própria é o mais difícil e mais desafiador. Mas vamos seguir um pouco adiante. Assim, certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para Ele o Todo-Poderoso. Deus é tão bom que até mesmo quando nós clamamos de forma errada, e Ele está aqui através da sua palavra nos instruindo, Ele levantou um homem, um jovem, para falar ao coração de Jó, de forma a prepará-lo para um encontro com o Deus que o fez. Porque já vou começar a te preparar, porque se tu chegar com esse coração, se encontrar com Deus, não vai dar, você vai ser fulminado. Porque não é assim, Ele não é digno disso daí que você está querendo entregar. Ele sabe a tua dor, mas não é por aí. Então, nós falamos aqui acerca do grito de orgulho,
os gritos sem propósitos em Deus, e nós vamos falar um pouco sobre os gritos de ignorância ou de desconhecimento. Eu não sei como que é para você, assim, cada um tem uma experiência com Deus, né? Tem vezes que eu me sinto constrangido quando vou fazer a minha oração, porque eu disse, puxa vida, Deus é digno de que eu me ajoelhe aqui. E às vezes eu estou deitado, sabe? Eu digo, tá tão bom aqui. Não que seja um pecado você orar deitado ou sentado, mas você sabe a grandeza, sabe? E eu quero dizer para você que Jó, quando proferiu o seu clamor, ele mesmo vai falar depois no capítulo 42 que conhecia Deus e ouviu falar, mas que agora os olhos dele viram. Ele diz, por isso eu tapo a minha boca. Eu me arrependo, olha a diferença do diabo, né? Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu menosprezo a minha vida. E eu, quando subo aqui para pregar, eu sempre oro, porque eu sei que eu não sou digno de estar aqui. E eu sei que eu careço da misericórdia dele. E eu sei o quão deficiente eu sou. Eu estava aqui agora também, eu digo assim, que ironia, né, Senhor? Eu estou passando pelos meus vales e eu estou subindo ali para instruir o teu povo. Eu digo assim, que loucura isso, né? Mas o fato é que o grito de ignorância se dá pelo desconhecimento. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Nós não temos como mensurar a grandeza de Deus. Para você ter uma ideia, a gente falou esses dias aqui sobre o amor ágape, o amor sacrificial que vem de Deus. Eu estava em casa e Deus ministrou no meu coração, um dia que estava olhando o Estevão, quem não conhece é o nosso filho, e eu estava pensando o seguinte, um filho é uma parte fraca de um pai. As pessoas podem falar o que quiserem para você, podem te insultar, podem até te bater, mas que não façam nada contra o seu filho. Aquilo parece que dói mais do que se tivesse partido em você. E quando a gente pensa, conforme a Eduardo falou, que Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu filho unigênito, aí a gente diz assim, Deus ensina mais a nós do que aos animais, do que a criação. A gente também desconhece o valor ao qual o Senhor atribuiu aos seus filhos, nós. A gente desconhece isso. E a gente emite esses gritos vazios por ignorância, às vezes pela sua palavra, mas às vezes por ignorância que não o conheceram. E o desafio aqui, que eu quero deixar essa noite para os irmãos, é justamente o que está no verso 10, porque Eliú está dizendo assim, ninguém porém diz onde está o Senhor que me fez, que inspira cânticos durante a noite. Normalmente a gente procura uma solução para as dores da alma, mas a gente não se preocupa em encontrar a paz. Porque quando você se encontra com Deus, você encontra a paz. E essa paz é a que te inspira cânticos de noite. Essa paz é que faz você repousar a cabeça em meio à meta do mês, de quem vende, eu falo de mim, né? Em meio das dores da minha alma, em meio das coisas que são maiores do que eu, que estão bem fora do meu controle. Mas quando eu encontro esse Senhor que inspira cânticos à noite, eu sei que ali existe regozijo para a minha alma. E o desafio, o que eu os instigo é justamente isso, a buscar o Senhor em primeiro lugar, a buscar a presença dEle, a orar pedindo revelação da pessoa do Senhor, dos seus atributos, das suas virtudes, para que então a nossa vida de forma natural, como uma consequência natural, ela venha a ser curada das nossas dores, dos nossos fracassos e aliviado daquilo que nos oprime, seja lá o que for. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor à frente, a gente vai encerrar. E
Eu quero dizer que é interessante, ou melhor, é extremamente importante gritar a Deus não de forma vazia, mas clamar ao Senhor de uma forma um pouco mais digna. Então, até mesmo às vezes o nosso tratamento, quando a gente fala em grito, porque a gente está falando aqui do relacionamento com Deus, mas aquilo que a gente faz no relacionamento com as pessoas, isso também expressa o Deus que nós temos em nós mesmos, ou quanto de Deus nós temos em nós. E eu pedir que você baixe a sua cabeça aí para que sejam ditas algumas palavras e que o Senhor fale contigo. Uma vez eu aprendi que quem grita é aquele que está longe, tentando obter a atenção da outra pessoa. Mas Deus, Ele está sempre perto e, portanto, Ele sussurra. Nossos gritos vazios provêm de um coração distante, cheio de preciosismo e autojustificação. Gritos egoístas, gritos vaidosos, gritos de ignorância, de desconhecimento, gritos ao vento, gritos não dignos de Deus, gritos falidos e vãos, vazios e sem valor para o Pai. Por outro lado, a bênção é que podemos aprender com a palavra de Deus a expressarmos nossas súplicas, de forma que os gritos de socorro da nossa alma sejam mais dignos possíveis do Pai Altíssimo, alinhados aos propósitos excelentes e carregados, cheios de virtudes, diante do Deus Santo e Todo-Poderoso. Fale com Deus aí onde você está. Daqui um pouco nós vamos orar e aí encerramos. Teve uma vez que eu estava morando ainda no centro, a gente morava num apartamento e eu tinha uma dificuldade para orar. Eu tinha uma dificuldade porque eu tinha um vizinho bastante barulhento, passava muito carro na rua, tinha tudo que você imaginasse. Cachorro, voando, parece que quando eu ia orar, parece que é aí que começava o barulho, né? E daí eu comecei a pedir para Deus de maneira mais adequada para que eu pudesse me concentrar. E aí eu disse, Pai, e comecei a orar. Quando eu disse Pai, por incrível que pareça, não passou mais carro, automaticamente o cachorro parou de atuar, o vizinho parou com o barulho e eu me vi em perfeito silêncio no quarto. E naquele momento eu entendi, Deus, Tu és soberano, que domina sobre toda a terra. E a minha vida, por menor que seja, está diante de Ti. Naquele momento foi como se o universo tivesse parado e eu tivesse a atenção do Pai. E eu senti o quanto Ele me amava. Então, amados, eu quero instigá-los a conhecer o Senhor de forma como Jó também conheceu, pois diz assim, no capítulo 42, Jó está falando, após então se encontrar com Deus, ele diz assim, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste,
que sem conhecimento encobre o conselho? Jó dizendo: certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que essa semana seja uma semana de sequência nesse tempo de oração que estamos tendo como igreja, e que nós possamos também pedir para que o Senhor se revele e a gente encontre então nele essa paz a qual a nossa alma tanto clama. Amém. Bem, irmãos, uma vez eu aprendi uma coisa que gravou no meu coração e eu comecei a analisar. Uma das coisas que a gente precisa é ser sinceros conosco mesmo e não tentar enganar nós mesmos. É o que a Bíblia diz. E uma vez me falaram uma frase que eu levei a minha vida toda: toda justificativa da carne, toda justificativa, ela tem o intuito de justificar a você mesmo e nunca Deus. Então, irmãos, a vida de Jó, essa fala de Eliú, os amigos dele, ele nos traz esse entendimento de que nós estamos diante de um Deus que é soberano, como Jessé falou, que Ele está acima de todas as coisas. E Ele conhece muito mais do que você acha que conhece. É um sopro, né? A primeira pergunta que Deus vai confrontar Jó já se acaba. Pode parar, Deus, não precisa mais, não quero. Porque não há como chegar ao conhecimento de Deus, não há como o homem chegar perto disso. Nós só conhecemos a Deus à medida que Ele se revela a nós. E nós precisamos entender isso. Ele está no controle de tudo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, não ia falar isso agora, quero que você guarde. Eu acho que é muito mais importante você guardar no seu coração a palavra do Senhor. Mas eu vejo que nosso país, ele está passando por uma transição, por algo muito profundo, né? E envolve a política. E nós estamos em 21 dias de oração e de jejum. Oramos pelas nossas famílias essa semana. Você deve ter orado, eu orei. Eu coloquei diante do Senhor as questões das famílias aqui da igreja, da minha família e assim, de diversas situações que a gente conhece. Porém, irmãos, amanhã nós iniciamos a oração pelo nosso país, o clamor pelo nosso país. E nós precisamos colocar diante do Senhor tudo o que está acontecendo. E há algumas coisas que precisam ser esclarecidas como igreja. Eu disse ali no grupo da igreja, graças a Deus os irmãos conseguem ajustar a si mesmo. Às vezes a gente lança alguma ideia, mas nós vivemos para Cristo, amamos uns aos outros, e assim é a realidade da nossa palavra, da nossa vivência, do nosso caminho, que aqui nós sempre pregamos nos púlpitos. Mas para que você guarde no coração, eu vou voltar a falar isso no final do mês, a respeito da política. Nós como igreja
Nós não podemos, é crime você fazer propaganda, qualquer propaganda política em templo religioso. Se você for pesquisar, você vai ver. Não há como a gente fazer propaganda eleitoral, é crime, né? A gente pode ser responsabilizado por isso. Mas nós podemos sim expressar a nossa crença naquilo que cremos, naquilo que consideramos da palavra de Deus. Isso você vai encontrar no artigo 5º e no inciso 6º da Constituição de 1988. Você vai encontrar ali que nós temos o direito sim de expressar a nossa crença, a nossa fé, com liberdade, assim como qualquer pessoa pode. Irmãos, para que nós batistas, entendemos as eleições, entendemos a política, entendemos todas as coisas a partir da palavra de Deus. E há um versículo que eu quero que os irmãos guardem e levem no coração e meditem a respeito do que Deus está fazendo no Brasil. Porque quando a gente pensa na soberania de Deus, a gente acha que é somente dentro da igreja. Deus é soberano sobre o mundo. Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. É Ele que impede que um vento venha aqui e destrua tudo. E é Ele que permite que levante esse telhado 2 vezes, como foi levantado há um tempo atrás. Porque Ele controla todas as coisas. E nós estamos submissos a esse rei. E em Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Tudo diz respeito a Deus. E para que nós como batistas, para que você entenda como votar correto, eu quero tomar 5 minutos do teu tempo para que você faça e medite a respeito dessas coisas. Porque nós tomamos partido por uma pessoa ou por um partido, como igreja. Eu falo isso. Você pode ter o seu candidato, o seu partido, você é que sabe. Mas como cristão, como igreja, nós prezamos por certos princípios que também a Igreja Batista ela apoia. Nós não apoiamos qualquer ideologia anti-Deus, ok? Marxismo, comunismo, socialismo tem se demonstrado uma ideologia contra os princípios divinos. Então você deve refletir sobre isso. Você deve pensar muito sobre isso e estudar, para que você não cometa o erro de apoiar uma ideologia que a palavra de Deus não apoia. Ok, irmãos? Não falando de qualquer partido, estou falando de ideologia. Se eu não me engano, Marx que falou que a religião é a obra do povo, né? E ele mesmo quer exterminar. Ele fala, né, nos seus escritos de que a religião atrapalha a humanidade, ela deveria ser exterminada. Não é contra evangélicos, é contra qualquer religião. Segunda coisa, entendemos que a família ela é a instituição divina e ela é formada por homem e mulher, e dela vem a descendência que encheu a terra, como já se falou, 7 bilhões de pessoas habitam no mundo. Isso veio de um homem e de uma mulher. Foi instituição divina de Deus, ok? Então eles são a base para nós como cristãos. Repudiamos o aborto. Nós amamos ver crianças, amamos ensinar crianças e acreditamos que o Senhor, delas é o reino de Deus. É isso que a palavra diz em Mateus 18. Não seguimos um homem ou um partido. Não interessa em quem você vai votar. A nossa confiança não está em um homem. A nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso não interessa se
nós somos de direita ou se somos de esquerda. Nós somos aqueles que creem na centralidade da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Ele é o único que deve reinar sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Se assim você orar e considerar a sua vida, o seu voto e tudo aquilo que você precisa entender de Deus de como votar correto, você deve e vai votar corretamente. Acima de tudo, eu quero lembrar os irmãos, hoje falávamos sobre ansiedade e depressão na IBD. Irmãos, a gente tem muitos métodos para resolver as coisas. Resolver a ansiedade, o pânico, remédios, tudo, consultas. Temos muitas soluções para o país. A nossa mente está tudo resolvido, né? Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, seja quem for. Para nós está tudo estabelecido. A gente acha que um homem vai mudar alguma coisa. Não vai. A Bíblia diz: é maldito o homem que confia no homem. Irmãos, quando falávamos hoje na IBD, tem uma solução que muitos desprezam a respeito da ansiedade e da depressão. Sabe aquela frase, o amor é a resposta? Quando uma pessoa ela se sente amada e ela ama outras coisas e outras pessoas, ela tem ânimo de vida. Se o amor não estiver presente no nosso coração, nós vamos brigar por causa de político, por causa de partido, e nós vamos assim causar tropeço a algumas pessoas. Eu digo, amem as pessoas, amem o que Deus está fazendo no mundo. Se Deus levantar algum rei diferente do seu, entenda que é Deus que está levantando. Se Deus derrubar Ele mesmo, entenda que Deus fez isso, Deus permitiu. Mas a tua missão é amar as pessoas acima de qualquer coisa. Guarde o teu coração para que você não entre em alguma armadilha do diabo para te afastar dos princípios divinos. São eles que transformam a vida do homem e são eles que vão guiar a sua vida. É a palavra de Deus que lança luz nas tuas trevas. É ela que faz nós não darmos gritos vazios, porque o nosso coração é transformado por ela. Amém, irmãos? Guardem no coração de vocês essas palavras e eu creio que o Senhor Ele vai conduzir tudo para que a nossa nação esteja aos pés do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra. Participe dos PGs, dos pequenos grupos. Essa semana retorna, essa semana não teve. Então, pequenos grupos estão já funcionando. Vocês participem para que Deus ministre ainda mais na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Enquanto o Ministério de Louvor canta, você pode abraçar o seu irmão e assim a gente vai poder ter uma semana abençoada na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nossos gritos não são vazios. Nossos gritos são de um coração que está procurando a tua palavra, que está procurando a presença do Senhor nas nossas vidas. Abençoe-nos mais uma vez, mais uma semana da tua presença. Clamamos pelo nosso país, Senhor, para que a tua palavra reine sobre ele e assim o teu evangelho vai transformar, Senhor, a nossa nação. Oramos, Senhor, agradecendo pelo teu amor, Pai, pelo amor de Deus Pai, pela graça de Jesus Cristo e, Senhor, pela consolação e direção do teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus Cristo.